Dia, pessoal. Mais um lindo domingo. O nosso café, nosso tradicional café de domingo. Estamos aqui no interiorzão de São Paulo, aguardando Carol Vilela participar da nossa live. E todos vocês, né, queiram tomar um café conosco. Hoje eu tô de cappuccino. Cappuccino delicioso aqui, por sinal. Sem fazer propaganda, mas comprei um cappuccino de cápsula, muito bom. E aí? Vamos acordar, gente. Domingão, 10h30. Precisa fazer o macarone. Bom dia, Clebão, meu amigo lá de Sumaré. Bom dia a todos que estão entrando aí conosco. Minha sogra participando aqui da nossa live. Forever Festas, lá em São Vicente. Aliás, quem quiser alugar um salão de festa lá em São Vicente, só mandar aí no direct. Fazer propaganda da minha sogra, né? Afinal de contas, vovó da Thalia. Bom dia, Ana Paula. Vinícius. Dia Albuquerque. Carolina. Vamos lá, pessoal. Vamos acordar, vamos participar do nosso café. Dr. Fábio Cáceres, eu acredito que logo, logo estará conosco, hein? E aí, como é que vocês estão? No café, no cappuccino, no chazinho, igual a Carol? Como é que tá aí? Conta pra mim aí. Quem é da turma do café? Faz tempo que a gente não fala sobre isso. Tema importante, relevante. Mas como o nosso café é descontraído mesmo, né? É assim que tem que ser. E quem vai participar hoje da nossa live? Tamires, você podia participar da nossa live, né, Tamires? Acho que você nunca entrou na nossa live de domingo, Tamires. Vamos lá. Tira o pijama, minha amiga. Carol Vilela chegando. Tô fazendo aqui uma inicial também. Tava aqui, acordei cedo hoje, mais cedo hoje. Domingo, né? Quem acha que não tá enganado. Não tem dia, não tem hora. Aliás, quando eu me formei, confesso que eu achava que a advocacia era diferente, né? Bom dia, Carol. Tudo bom? Tudo bem? Tudo jóia, tudo jóia. Servido com cappuccino? Fui buscar Ó, um nós, cappuccino nós agora. estamos dois de cappuccino hoje. Ó, dois de cappuccino. Muito bom. Carol, tava falando aqui com o pessoal que estava aqui com a gente. Quando eu comecei a advogar, eu achava assim, depois de um certo tempo na advocacia, eu vou ficar de boa, né? Vou trabalhar tranquilo, tal. Aí eu falei que nada, eu já acordei cedo, hoje já tô fazendo uma inicialzinha aqui, para ir adiantando os expedientes. Mas o mês também tá cheio, né? É. Essa semana foi muito bacana. Hum. E muita gente Tá veio dando conversar uma comigo e falar: microfonia, Carol. Eita, muita gente veio falar comigo. Para se aqui o suporte assim, tá Hum, prejudicando. Muita gente veio falar comigo se era referente, que está assistindo os nossos cafés. hum. Fiquei muito feliz com o feedback do pessoal. E também é, sobre a questão da Justiça do Trabalho, da centralização ou não, vieram muita gente veio falar comigo, mandar mensagem no particular, você acredita? Esse tema, a gente podia conversar um pouquinho já sobre ele, né? Você tá ouvindo a A Paula microfonia aí também? Só que é o meu, falou, gente? eu acho que vou pegar um fone de ouvido. Peraí, eu vou sair e já volto, Tá, tá? tá bom, tá bom. Eu vou falando um pouquinho aí com o pessoal que está assistindo a gente aí sobre esse tema aí. Não sei se todos estão antenados aí com o que está acontecendo em São Paulo, né? Que é houve uma informação de que o TRT da segunda região, TRT, Tribunal Regional do Trabalho, da segunda região, estaria
estudando, né, a centralização dos fóruns trabalhistas aí na capital, né? Tem um fórum lá na Zona Leste, tem outro em Santa Amaro, e ele e o TRT estaria novamente, porque esse tema já foi discutido lá no passado, inclusive na nossa gestão lá, quando então eu era secretário-geral da OAB São Paulo, e, e aí eles querem centralizar tudo na Barra Funda, né, as unidades judicionais. Eu vi que teve um movimento aí também dos presidentes, né, do Colégio de Presidentes de Subseções da capital, né, que foram lá no TRT para tentar para protocolar um manifesto, tal, para impedir essa centralização das unidades, que é muito ruim, né, Carol? Até porque, poxa, pensou em enfrentar todo esse trânsito, a pessoa sai lá de São Miguel Paulista lá para ir no Fórum Trabalhista, né? Deus me livre. Então, mas o pessoal veio conversar comigo, porque eu conheço muito audiencista. E para os audiencistas, eles conseguiriam aumentar a carga deles de audiência, né? Desses que vivem só de audiências, se o fórum fosse centralizado. Então, assim, para os audiencistas, né, seria interessante porque eles conseguem, quando você não pega pautão, por exemplo, eles não conseguem pegar uma audiência de manhã na Barra Funda, uma outra tarde na Zona Sul ou na Zona Leste, porque os fóruns, inclusive, não ficam perto de metrô. Então, você tem que descer no metrô ou no terminal de trem e pegar um ônibus ou um Uber para ir até o fórum. Então, os fóruns, eles tanto da Zona Leste quanto da Zona Sul, eles não estão de fácil acesso à população. Mas, de qualquer forma, para esses audiencistas, seria interessante porque para eles conseguem, por exemplo, pegar uma audiência à tarde e uma audiência de manhã se estivessem na mesma região, né? Já é difícil. Só quando eles pegam um pautão que eles ajudam mais, enfim, e eles trocam muita audiência. Então, se eles sabem, por exemplo, que tem uma audiência na Barra Funda à tarde e outra na Barra Funda, então, ó, me manda uma audiência na Zona Leste, que eu vou estar na Zona Leste, eu te mando isso aqui da Barra Funda. Nos grupos de audiência, eles trocam muito. Mas eles falaram, e é o que mais gera problema hoje para a advocacia, é que a advocacia continua não sendo ouvida. É, E alguns vão reclamar comigo, e aí é uma crítica até para os colegas, e espero que eles recebam da melhor forma possível, e que inclusive o Colégio de Presidentes não fez uma pesquisa prévia com os advogados das suas subseções para saber o que eles achavam de interessante. Eles simplesmente foram representar a advocacia sem ouvir a advocacia. Então, esse é um problema que a gente está tendo. O judiciário não ouve a advocacia, os nossos representantes não ouvem a advocacia, ninguém ouve a advocacia que milita, a advocacia que trabalha, né, e que depende disso. Então, isso é a maior revolta das pessoas que vieram falar comigo essa semana e que eu estou externando aqui para vocês e para a gente fazer esse debate. interessante esse ponto de vista, né, Carol? Eu confesso que eu não tinha pensado nisso, né? Porque eu sempre defendi que toda centralização é ruim. E olha que interessante, agora nós temos um outro ponto de vista, né? Do pessoal que faz audiência concentrada aí, aliás, atua apenas na realização das audiências, né? E aí, de Sim. fato, né, uma unidade só para eles fazerem as audiências seria muito mais fácil. Agora, pensando do lado do ponto de vista também, Carol, porque a advocacia tem aquela visão, né, de proteção da cidadania, né? Aí, pensando por esse lado, eu acho que no ponto de vista aí da cidadania, eu acho que não é legal também, né? E outra, eu acredito que toda conquista não deve retroceder. Esse é o ponto. Acho que a partir do momento que a pessoa já acostumou ali a se programar, a fazer audiência descentralizada, né? Eu não acho legal retroceder. Doutora Paula Bom Fernandes. dia, Bom dia, minha amiga. Tudo bem? tudo jóia? E aí? Que Tudo alegria. bem? Doutora Paula Fernandes também é Ah, uma das experts nesse assunto aí, porque Mirita faz muita audiência trabalhista aí. por isso que eu já pedi para entrar. Não me fala que você também está tomando cappuccino hoje, Paulinha. Não, eu tô tomando só um Só um café café, mesmo. Eu né? não sou muito fã de Ah, cappuccino. não. E Ó, olha a minha caneca. Olha que caneca inspiradora.
Não consigo Vai dar enxergar. tudo certo. Muito bem, muito bem. E aí, Paulinha, o que você acha sobre esse tema? Olha, eu vejo dois aspectos aí. Um é esse que a Carol falou, que para audiencista, a centralização seria a melhor coisa, tá certo? Mas aí eu vou fazer aqui um contraponto. A gente não pode pensar só nos audiencistas, a gente tem que pensar, como o Aislan falou, né? Nos cidadãos, enfim, e principalmente na advocacia. Porque o que acontece? Muitos colegas montaram escritórios próximos a esses fóruns, tanto Zona Leste quanto Zona Sul, né? E agora, como que vai ficar essa advocacia? Aliás, o pleito dos presidentes aí da capital, das subseções da capital, é exatamente em torno disso, né? Por quê? Porque os colegas já estão ali próximos aos fóruns, montaram seus escritórios, tem ali uma clientela. E se isso for tudo para Barra Funda, quer dizer, tudo que eles fizeram ali vai ser em vão. Então a gente tem que pensar em tudo isso. Com relação aos audiencistas, o que eu posso dizer por experiência? Hoje, nós já temos as equipes nos fóruns. Então, a gente tem o pessoal que faz Barra Funda, tem o pessoal que só faz Zona Leste, o pessoal que só faz Zona Sul. E aí, se a gente tiver essa centralização, e aí eu vou jogar uma perguntinha aí para vocês, né? E se a gente tiver essa centralização, vocês concordam que quem vai ter vantagem é o pessoal que já está na Barra Funda? Ah, Eles vão, sem na dúvida. verdade, tirar o trabalho daquelas pessoas que estavam já posicionadas Zona Leste e Zona Sul. Sem Então, dúvida. talvez, Carol, não seja um ganho essa centralização nem para os audiencistas, né? Então, acho que a gente tem que pensar em todos esses pontos aí para a gente chegar a alguma decisão. Mas a verdade é que o TRT não está preocupado com isso, né? Ele quer reduzir custos. Isso ficou bem claro lá no, acho que foi um provimento, porque eu recebi alguma coisa assim, decisão do TRT. Na verdade, ele quer reduzir custos, ele está pouco importando se vai faltar serviço para advocacia, se vai ter problema com o jurisdicionado. Eles não estão preocupados com isso. É muito triste, né? Mas sem dúvida é um desequilíbrio, né? E aliás, é um Sim, retrocesso também, né? Um retrocesso. São Paulo é muito grande, gente. Né? O trânsito de São Paulo é um caos. Eu acho que imagina, sim. esses colegas, tudo bem, eles poderiam até se adaptar, mas eu acredito que o cara que está lá na Zona Leste, montou o escritório na Zona Leste perto do fórum, também deve morar na Zona Leste. Então, não estamos falando só de mudar um escritório, né? Os filhos estão matriculados numa escola na Zona Leste. Então, não é mudar, não é simplesmente mudar um escritório, né? Então, É toda uma estrutura é que uma muda, mudança né? de vida, né? Porque, na verdade, você vai ter que repensar a sua situação, né? É, Então, assim, é isso que eu falo. As pessoas que estão os audiencistas Zona Leste hoje são pessoas que estão ali na região. Zona Sul são pessoas que são da região. Então, a gente tem que pensar tudo isso, né? É isso que você falou. Então, assim, as pessoas já pensam, por exemplo, o pessoal que está na Zona Sul pode fazer Barra Funda? Pode. Quem está na Zona Leste pode fazer Barra Funda? Pode. Mas se ele tem um fórum lá na Zona Leste, se tem o da Zona Sul, eles vão ficar focados onde está próximo deles, né? o pessoal que está assistindo aí, o que vocês acham aí desse tema aí, hein? Comentem aí para a gente tentar entender o que a advocacia pensa. Aliás, é um dos propósitos desse café, né? O propósito do Não é? café não é só a gente ficar falando aqui, a gente quer saber também o que vocês estão, o que vocês pensam sobre o assunto, né? Então comentem aí, por Eu, gentileza. Conversando na quinta-feira com o pessoal lá de São Miguel, eles colocaram exatamente isso, né? Que eles projetaram ali escritórios, enfim, toda a vida ali próximo, né? Voltado ali para questões realmente da região. Então, assim, a gente tem que. É isso que eu falo, a gente tem que ouvir a advocacia. E o que a maioria entende ser pertinente. E isso não está acontecendo, né, Aislan? Né, Carol? A gente sabe disso. A Não, advocacia não está sendo ouvida. aliás, Né? Então, assim, a gente precisa ouvir todos. zero prestígio para a advocacia nos últimos tempos aí. Ó, Previane Assessoria Jurídica falou que realmente também tem a questão dos funcionários, né? O pessoal que está trabalhando lá na Zona Leste, o pessoal que trabalha. Como é que vai ficar? Vai todo mundo aglomerar? Bom, se bem que agora está em home office, a maioria dos funcionários em home office, né? Não sei como é que eles vão fazer. Eles fazem rodízio de home office, né? É, Mas, de qualquer forma, o que mais continua me incomodando é que não é ouvida a advocacia. é. É uma
grande parte, não vou falar que é o todo, que usa o fórum, né? Porque os serventuários usam fórum. Mas a advocacia usa o fórum para viabilizar o direito da sociedade. Então, É. precisa ser ouvida. Mais uma vez a gente está sofrendo. Outro dia falaram para mim que a gente ganhou muito. Eu falei assim, realmente, a gente ganhou não ser ouvido, a gente ganhou EPROC, a gente está ganhando um monte de coisa, a gente ganhando aumento de custas, a gente está ganhando nada. E o que eu gostaria que a advocacia ganhasse é espaço e voz, né? É. Ganhasse ouvidos dessas pessoas, aí, o tempo delas, para que pudesse decidir em conjunto, ou que por mais que tomasse uma decisão que não é favorável, mas que pelo menos pudesse pesar com todas as informações, como a gente está fazendo aqui, a discussão. Falei, estou trazendo o que me trouxeram essa semana no WhatsApp para que pudesse tomar uma decisão mais consciente, mais coerente. E eu não vejo isso. Isso me revolta, é isso que mais me dói, que a gente está cada vez mais desprestigiado. Olha, a Tairine colocou aqui, ó, Thay Fernanda colocou aqui no comentário o seguinte: e os atrasos? Se os processos já são demorados tendo a divisão, imagina quando unificar. Thay, audiências que demoravam 2 horas vão demorar 4 horas. Por quê? Vai aumentar o volume de processo, gente. Isso é desumano. Kojorowski também colocou aí, ó. Com todo respeito à OAB, a OAB São Paulo foi inoperante, pois o tribunal, além de não ouvir a advocacia, quando o Colégio de Presidentes manifestou, foi de forma tardia e desorganizada. E precisa ter uma ação. Ó, o pessoal está participando, hein? Então, Cojo, o que eu até trouxe aqui é que o pessoal reclamou, inclusive, do Colégio de Presidentes, que eles não fizeram uma consulta sobre saber da advocacia, né? Dos seus eleitores, da advocacia da qual eles representam, sobre a descentralização, a unificação ou descentralização, né? Então, assim, o que a própria advocacia não está ouvindo a advocacia, é isso que é complicado, né? A gente está pedindo voz, mas a gente não é ouvido por nós mesmos, é muito Ó, difícil. Isso mostra a desunião da nossa classe. Olha o que o Fábio Benassi colocou lá. Os tribunais não ouvem a ordem e a ordem não ouve os advogados. É bem isso. Né? É efeito dominó, né? Na verdade. Isso, né? É bem isso. Ô, Carol, a risada é de desespero, né? Tô rindo, mas é de desespero, né? Porque é isso que tá acontecendo. É o famoso rir para não chorar, né? Exatamente. Olha lá, a Júlia colocou aqui que é um retrocesso, né? A separação é benéfica para as pessoas de cada região. E concorda com a Tairine, que os processos já demoram demais, unificando pioraria essa situação. Também acho. Então, assim, são várias coisas, né, que a gente tem que pensar, né? Na capital são 13 subseções, né? Perguntaram aqui que se o juízo 100% digital auxiliaria. A gente não auxilia. Inclusive, está cada vez mais dificultando ter o juízo 100% digital, o acesso do advogado à justiça para viabilizar o direito do cliente. Quantas vezes a gente já reclamou aqui do balcão virtual, que, principalmente na Justiça do Trabalho, tem um funcionário para o balcão virtual, não sei se todo mundo sabe como funciona, mas vou falar de todas as experiências que eu já tive. É um funcionário do balcão virtual designado única e exclusivamente para o balcão virtual. E aí você conversa com ele, ele liga na vara, e aí a vara fala alguma coisa para ele e ele dá um feedback para você. E assim, não resolve. Você vai na vara, como eu fui esses dias para uma colega nossa, ela falou assim, você tá na Barra Funda? Você pode fazer um favor? Porque às vezes eu posto que eu tô na Barra Funda e tal, aí sempre vem algum advogado pedir alguma coisa. Eu falei, não, faço, vou despachar. Aí eu cheguei lá na vara e falei, eu queria despachar. Eu falei assim, espera um pouquinho. Eu falei, tudo bem. Aí ela me chamou, a juíza, doutora, você quer despachar? Eu falei, o processo tá aqui, se você quiser o número, eu posso já ir falando. Eu falei, mas tá na pauta? Eu falei, não tá na pauta, é um outro processo. Então, só com horário marcado, porque eu só despacho o que tá na pauta. Se não tá na pauta, eu não despacho. E aí, doutora, paciência. Eu falei assim, mas excelência, e se eu ficar mais um pouco? Não sei. Doutora, só com hora marcada, resolve lá no cartório. E aí, como era muito cedo, e era umas 9h30 da manhã, e só abre o cartório às 11h30, eu teria que esperar até 11h30 para agendar um dia e um horário que provavelmente não seria naquele mesmo dia.
Já foi feito diversas denúncias na ouvidoria e continuamos na mesma situação. Já faz 2 meses que não tem despacho no processo por conta da petição ali. E ela falou que a vara dela funciona muito bem, que em 48 horas tem despacho de todas as petições. Eu falei, menos dessa, excelência. A sua vara funciona para todos os processos, menos para esse processo. Então, fica muito complicado. Cada vez mais a gente vê problemas da justiça do trabalho que ninguém observa. Complicado, né? O balcão virtual do trabalhista realmente não funciona, né? É bem ruim. Eles têm o PJ, né? Não é isso? O PJ, Então, esse OPJ é possível. Já é possível para as outras áreas. Aí o PJ, eles Mas funciona mais ou unificaram. menos igual, né? Mas pelo menos assim, no cível ainda você, quando você entra no balcão virtual, dependendo da localidade, por exemplo, São Caetano, você conversa com os próprios cartorários de São Caetano. Já na Justiça do Trabalho, independe se for São Caetano, se for Zona Sul, se for, sei lá, Praia Grande, o que for. Você vai conversar com um funcionário designado para atender balcão virtual e ele liga na vara. O que adianta? Ligar na vara a gente também liga, né? Não precisaria fazer balcão virtual, né? tô lendo aqui o inciso 8 Ah, e tem um detalhe. do artigo 7º da Lei 8.909, né? Que é o nosso Estatuto Lei Federal. E, na verdade, ele tem se a gente observar que tem uma falha aqui nesse dispositivo, né? Porque ele fala assim, ó, que direitos do advogado, né? Dirigir-se livremente aos magistrados nas salas de gabinete de trabalho, independentemente de horário previamente marcado ou outra condição, observando-se a ordem de chegada. Dirigir-se livremente, né? Tudo bem, a gente pode ir lá, podemos falar, tal, né? Agora, exigir um despacho não está escrito. Talvez precisamos alterar esse dispositivo aqui, né? Para que eles despachem os pedidos, né? Ou pelo menos que fizesse um atendimento, né? Porque só com hora marcada agora. É, Eles fazem um prévio atendimento, uma triagem, digamos assim. é. Mas sabe o que é mais triste? Se o seu processo for segredo de justiça, o balcão virtual na trabalhista, eles não têm como acessar o processo. Então, eles não têm como te atender. Hum, E aí, você liga na vara, eles falam assim, mas vai no balcão virtual. Só que é processo segredo de justiça. E segredo de justiça eles não não conseguem. consegue Eu tenho acessar. alguns processos trabalhistas em segredo de justiça que eu não consigo conversar. Eu tenho que ir pessoalmente explicar que é segredo de justiça e tudo mais. Então, assim, eu separo o dia para resolver aquela situação dos processos do segredo de justiça no trabalhista. Interessante. Nós podemos Também. pensamos pensar aí em fazer algo para modificar isso através do núcleo de valorização da advocacia, né? Vamos ver se a gente pode tentar mandar sei lá, um e-mail, um ofício, ou pedir uma audiência com o presidente do TRT, até para poder resolver isso, hein, Carol? Isso é um problema que deve atingir muita gente aí, né? Com Olha, certeza. a gente Aliás, tem que Carol, fazer só presente nisso, uma... na posse do novo presidente, É, que vai acontecer agora no comecinho do próximo mês. interessante. Que aí acho que é importante a gente começar a viabilizar esse acesso nessa comunicação. Interessante. Carol, aliás, só um parênteses, aquela última dica que você deu na live de domingo passado, no nosso café, de mandar o e-mail copiando a ouvidoria, meu, aquilo é sensacional. Eu tinha um processo, eu estava pedindo uma audiência virtual, já estava com quase um mês. Eu reiterei o e-mail e copiei a ouvidoria. Marcaram no mesmo dia, Carol. No mesmo dia Sensacional, marcaram. né? Só Nossa, essa eu vara vou que não funciona usar a essa ouvidoria. dica, hein? Eu vou usar essa dica que eu tô com um mandado de levantamento lá faz 2 meses e Meu, nada não sai. Eu vou já vou mandar pro cartório com cópia para ouvidoria. Se Paula, for manda. essa vara da Barra Funda, eu não vou falar a vara, mas se for uma vara da Barra Funda, que é essa que eu fui tentar despachar e tal, que a juíza falou que trabalha, né, em 48 horas, mesmo com ouvidoria, não funciona. Não, o Mas, meu é assim, isso cível. é 1 em 1 milhão. O resto funciona. Cível, então, beleza. Ô, O meu é Carol, se cível. quiser, depois passa para mim, eu faço a representação contra ela. Eu não atuo mesmo na trabalhista. Bora. Não vai sofrer nenhuma represália, né? Para mim. Ou se quiser, faz a representação, põe meu nome aí que eu assino. Vambora.
Bora. É da Ué, vamos medicina fazer o pelo processo. NBA, né? É, O NBA não pode também, fazer isso? também. Eu acho que o núcleo de valorização da advocacia pode te auxiliar nisso É aí, que, é, Carol. é que o bom de fazer no pessoal, né? É porque a gente pode fazer várias, né? Pô, pega uns 20 advogados criminalistas aí para assinar as representações trabalhistas. Pô, o juiz vai tomar 20 porque a primeira acho que eles não dão muita bola, né? Aí da segunda, talvez passando da quinta, aí o pessoal fala, opa, realmente deve ter algum problema. E aí resolve atuar, né? Pode ser, né? É uma boa ideia, né? Gente, quem precisar usar meu nome para representar juiz, pode mandar bala, viu? Tem, não tem nada, não tem nada não. E meu Olha, filho não eu trabalhista, procuro tá tudo evitar, certo né? também. Bora. Aliás, especialmente esses que prestam desserviços, né, à população, né? Então, falando de representar irregularmente, representar quando tem fundamento, né? Evidentemente, né? Porque o que a gente precisa é disso mesmo. Sim, a Carol tinha até comentado comigo esse caso. É aquele que você tinha comentado comigo, né, Carol? Esse daí. Uhum. Quer dizer, os processos não andam, não dão o devido segmento nos processos, né? Então, assim, é muito complicado toda essa situação. Então, acho que essa juíza aí passou da hora já de ser representada para ver se toma Sim, providências, né? Colocar o cartório em ordem aí, né? Ó, gente, a Patrícia Ferreira está comentando aqui, ó, precisamos de uma OAB ativa e menos omissa. Somos desrespeitados no fórum e agora os cartórios fazem nosso trabalho, que foi o que a gente estava falando muito na live passada, né? A Adriana tá falando que falta união da classe. O Adriana também falando que juntos somos mais fortes. Então é sim. isso, gente. Tá todo É. mundo no mesmo. Tá todo Aqui, ó, Vlad, mundo enquanto na não mesma tivermos página. regras claras, respeitando o movimento processual, fila de processos visíveis e respeito à agenda da vara, né, do processo e do advogado, nada mudará. Pois é, mas a gente precisa fazer com, assim, deve existir uma fila, uma regra, né? O problema é que essa fila é igual fila do, sei lá, fila do INSS, que não anda, né? Fila do, sei Não, lá. eu acho até que tem uma fila, mas assim, é o que a Carol tá falando. Os processos dessa vara, todos andam, menos o dela. Então não é uma questão de fila, não é uma questão, é uma questão específica para aquele processo. É uma situação pontual com esse processo, né? Então, assim, é diferente é claro, a gente entende que tem um volume enorme de processos, enfim, que tem que respeitar lá ah, o andamento, respeitar a fila, etc e tal. Só que sim, gente, em alguns casos a gente tem que ter prioridade. Porque esse caso da Carol é um caso de bloqueio de valores, tá? Então, assim, não é uma coisa que pode se perpetuar. É uma coisa que tem que Mas, ser ó, resolvida. agora eu vou falar um negócio para vocês. Eu tiro meu chapéu para os advogados trabalhistas, viu? Porque, olha, vocês são guerreiros. Parabéns. Esse negócio de audiência de 15 em 15 minutos. Gente, Ah, isso aí. quando é 15 tá bom. Às vezes é de 5 em 5. E São Bernardo é de 4 em 4. Só que Aí, como é no corredor comprido, aí quando apregoa, você demora 4 minutos no mínimo para atravessar. Então sempre vai ter atraso. Porque É. a 15 vaga minutos fica é muito, comprida. Aislan, né? É, não, 15 minutos é Aliás, sabe o que lindo. eu pensei agora aqui? Pensando aqui, né? Porque a gente tá falando e eu fico pensando, né? Não sei se vocês percebem que às vezes eu dou uma fugida assim, né? Eu tava pensando, na verdade, o presidente da comissão de relacionamento, quem quer que seja, né, que conversa com o TRT, na verdade, não poderia estar ligado diretamente à área trabalhista, né? Porque como que ele vai exigir, como que ele vai brigar lá se ele atua na área e aí ele pode ter medo também que os processos dele sofram retaliação? Não faz sentido o que eu estou pensando ou não? O que vocês acham? Não, eu acho que Depende. quem tem que. Depende, não, eu acho que não, né, Carol? Eu acho que quem vai lá falar tem que entender, né, do que ele tá Mas falando. pode ter uma comissão que acompanha, né? Ah, Mas a sim. pessoa que efetivamente vai Sim. ali, vai bater mesmo, vai exigir, né? Podia ser assim, a comissão formada por advogados trabalhistas e talvez aquele que vá dialogar direto com o tribunal não seja, É, justamente para não sofrer aí perseguição, represálias, porque a gente sabe que isso acontece. Isso A acontece. gente, a gente tem assim algumas situações, por exemplo, né, que tem certos advogados que têm mais prestígio
digamos assim, na trabalhista. A gente tem eu vou dar um exemplo dos ratos da corte. Não sei se eu já cheguei a comentar aqui em algum café, se vocês sabem o que são Não. os ratos da corte. No trabalhista, em torno de 23 advogados que costumam fazer sustentação oral rotineiramente, e eles conhecem o fórum, conhecem os desembargadores como ninguém. Então, eles fazem sustentação oral toda terça, quarta, quinta no TRT. E, inclusive, eles almoçam ou jantam no final do ano com os desembargadores. Por eles terem já saber toda a rotina do fórum e ter essa situação já, não de amizade com os desembargadores, mas de muito respeito. Quando eles vão fazer sustentação oral, é muito nítido. Todos os desembargadores param para olhá-los, porque já são muitos anos e tudo mais, então eles têm esse almoço no final do ano, o jantar, junto com todos os desembargadores, são advogados que eles estão num nível de acesso diferenciado, digamos, dos demais colegas. Então, às vezes é interessante ter os ratos da corte ali, conversar com esses advogados, para que possam auxiliar na comunicação com o TRT, porque provavelmente a Carol falando é uma coisa, agora os ratos da corte falando seria outra completamente diferente. Então, tem muitos advogados que acabam não tendo amizade com o juiz ou com o desembargador, mas acaba tendo um mais fácil acesso por estar presente na rotina. E principalmente na trabalhista, eu vejo que isso pesa muito, não só para a sustentação oral, mas até no momento de audiência e tudo mais, faz diferença sim. Então, acho que eu acho que ter um advogado que não é da área poderia complicar em algumas situações. Em outras, poderia numa caso de representação, poderia ajudar a colega a não ter represália, mas para a comunicação, principalmente para relacionamento, que fosse um advogado atuante que pode falar, pô, suspendeu o ESAGE, suspendeu o PJE, não está funcionando, já ligar lá para que pudesse já sair uma portaria, ou uma norma, alguma coisa assim, para suspender os prazos, para o advogado não ficar desesperado, porque essa comunicação hoje realmente não existe, pelo menos eu não vejo essa comunicação sendo tão efetiva. E aí a gente tem que ficar nos grupos de WhatsApp desesperado, um conversando com o outro. Antes ainda tinha o X, que ajudava bastante, né? Nessas comunicações, a gente não tem mais, então a gente precisa tomar certo cuidado aí. Sem dúvida. A Patrícia colocou aqui, ó, exatamente, a OAB, no todo, não pode ser vinculada a nada. O foco deveria ser o interesse da advocacia. Como se combate os erros do sistema se está vinculado a ele? Eu acho que essa é uma reflexão que tem que mesmo ser considerada, né? A gente não pode combater de forma efetiva se, de certa forma, a gente tem medo ali de, de ultrapassar. Aliás, pensei em uma outra coisa agora, né? Eu acho que poderia haver um programa, né, nessas questões aí um pouco mais incisivas contra o tribunal. Por que não a OAB contratar determinados escritórios ou para fazer esse tipo de atuação, né? Até de representação, CNJ, corregedoria, quem quer que seja. Porque se a gente fala tanto de valorização, que é meio que um contrassenso, né? A gente fala tanto de valorização da advocacia, né, que a gente precisa valorizar, tarará, e a gente critica lá o convênio da assistência judiciária, que paga pouco e não sei o quê. Mas quando a gente precisa de um advogado para defender prerrogativas lá pela OAB, a gente pede para que o advogado tudo de graça. Então é meio que um contrassenso, não é? É, sei lá. Eu vou voltar no gancho das audiências aí. Deixa eu tocar na ferida aí das audiências. Vamos lá, Paulinha. Da questão, Não fugir da questão peraí, só do para não fugir horário. da audiência. Só para não fugir Oi, Carol? dessa pauta, só para não fugir um pouquinho, você já fala de audiência, eu tive a seguinte ideia, não sei se é viável. A gente não tem aqueles telefones que mandam mensagem para todo mundo, tipo em caso de terremoto, em caso de não sei o quê? A OAB podia ter isso para os advogados, assim, não tá suspenso ESAGE, aí vinha a mensagem no celular, tipo SMS, suspenso ESAGE, suspensão dos prazos do dia de hoje do PJE, alguma coisa nesse sentido, porque o advogado fica mais tranquilo. Independente dele ter WhatsApp ou não, dele ter e-mail ou não, celular ele vai ter e tá no cadastro da OAB. Não sei se seria viável isso daí. O Carol, quando é terremoto, é porque é meio raro, né? Às vezes demora, né? Não é sempre. Agora, pensou? Cada suspensão do ESAG, um SMS, hein? Nossa Senhora! Nossa, Pois não, é. a ideia é legal, Carol.
Mas eu acho que vai chegar um tempo que nós vamos ter que bloquear as mensagens. É, aí a gente tem que pensar, né? Porque são muitos problemas. Vai ser pior do que telemarketing. Mas a gente pode, por que não pensar em alguma coisa nesse sentido? Eu acho bem interessante. O PJE antigamente dava muito problema, hoje já tem problemas? Tem, mas já diminuiu bastante, Sim. né? E o TRT é bem complicado para soltar portaria lá de indisponibilidade, enfim, suspensão de prazos. Isso o Tribunal de Justiça eu acho que é mais rápido, É. né? Mas é uma ideia interessante, Carol. A gente pode pensar alguma coisa nesse sentido, mas, né, fazer uma adaptação aí, talvez, não sei. Mas calma que tá chegando o EPROC aí, gente. Calma que tudo vai melhorar. E o Se observatório, hein? Como é que desesperem com será? calma. Como é que será que está atuando o observatório? Será que já Está estão observando? observando já? Eles estão observando para fazer o observatório observar, entendeu? Primeiro É. eles estão observando. Aí, com a observação, eles podem criar o observatório. Porque observar e fazer é diferente. Então, é difícil isso O atualmente. doutor Vlad colocou aqui, ó, agora então com o EPROC choraremos. Pois é, meu amigo. Pois É, é. é bem isso mesmo. O EPROC é de chorar mesmo. Então, Carol, esse negócio de SMS para o EPROC vai ser muito complicado. Então, vamos suspender essa ideia, porque assim serão tantos os problemas, né? Porque diferente o EPROC no Rio Grande do Sul, que não tem um volume de processos que tem em São Paulo, né, e já não funciona bem, imagina aqui vai ser o verdadeiro caos, Doutora Thaís né? Corrusque está conosco. Oi, Doutora Thaís Thaís, bom dia. Corrusque, lá de Ribeirão Preto. Bom dia, Thaís. É, Se tiver disposição, entra aqui na live com a gente. Chamei a Tamires, mas acho que a Tamires acho que voltou a nanar. Chamei a Tamires, ela nem respondeu. Domingão. Como é que tá em São Paulo? Tá frio, tá calor? Como é que tá o tempo aí, Ah, gente? tá calor, tá um Tá solzão calor? Tá aqui. gostoso, é? Aqui, ó. Ah, tá Solzão, gostoso, tá céu gostoso. azul e Gostoso. Jales. Tá calor também. Tá Tá muito sempre, né? seco, tá muito seco o clima, muito seco. Imagino. Mas tá calor, tá Aqui tá gostoso. ruim também. Hoje eu tô meio com tosse hoje. É, Mas enfim, é, vamos lá, gente. Eu vou tocar na ferida das audiências, posso? pode, Do tempo claro. Por da favor. marcação das É, audiências. o bate-papo é livre. Olha só, quando eu fui secretária-geral da OAB de Guarulhos, eu levantei esse tema da questão dos horários das audiências e nós fomos conversar lá com o juiz responsável do Trabalhista de Guarulhos, que era um absurdo, que a gente tinha que, pelo menos assim, meia hora de intervalo, pelo menos, entre uma audiência e outra, né? E a resposta que nós tivemos foi a seguinte: tudo bem, a gente coloca meia hora de intervalo. Só que a gente já vai começar a marcar audiência para. Falando hoje nós estamos em 2024, então vai ter audiência que já vai estar para 2026, por causa do volume de processo. Então, assim, ou vocês ficam do jeito que está, né? E a gente, mesmo com atraso, a gente vai fazendo as audiências e resolvendo os processos, ou então, assim, a cada meia hora, tudo bem, para a gente também fica melhor. Só que tem audiência que já vai ser marcada para 2026. Se não tiver problema, vai ficar. Então, assim, o problema do trabalhista é o volume de processos, e realmente, se a gente for colocar as audiências de 30 em 30 minutos, por exemplo, processos distribuídos hoje capaz de eu ter audiência para 2027. Então, assim, não dá. Rio de Janeiro, por exemplo, as instruções já tem instrução sendo marcada para 2026. Né? Então, a gente tem que pensar nesse universo do trabalhista. Né? Então, é por isso que as audiências são designadas com intervalos pequenos. Mas aí uma pergunta, né? Será que não é porque também marca a audiência de conciliação junto com instrução? E se desvinculasse a audiência de conciliação, criasse, como tem, né? Na Justiça Comum tem o Sejus, que lá, se criasse uma unidade só para tentar, porque eu vejo assim, a maioria das conciliações não são realizadas. E deixasse pauta da audiência só para fazer instrução, que é onde precisa ouvir testemunha, né? Aliás, eu sempre falei o seguinte, gente, conciliação, a advocacia podia assumir esse ônus da conciliação, né, da tentativa da conciliação.
Poxa, antes de distribuir a ação, antes de distribuir, vamos tentar conciliar? Chama lá, a parte, manda um e-mail lá. Às vezes a gente procura, só procurar na internet, procura o nome, né, na trabalhista, procura o nome da empresa, vê quem é o advogado, liga para o advogado, olha, tem uma ação aqui para entrar, há a possibilidade de fazer acordo. Será que se a gente tentasse começar a fazer um movimento para tentar conciliar entre nós, né, antes de entrar com a ação, será que não daria certo isso? Porque todo mundo sofre com a demora, né? Todo mundo sofre com a Mas demora. lá, eu vou te falar que não funcionaria. Porque Não, as né? empresas, na verdade, querem ganhar tempo. Tem isso também, né? Então tem Tem a uma Compensa, questão de diferença você fazer. aí. Se compensa. você fizer Carol. acordo com o reclamante, também tem, além disso de ganhar tempo, tem a questão de você faz um acordo com o reclamante e mesmo assim ele entra na justiça. E aí você acaba pagando, 2 vezes. mesmo que não pague errado, você paga 2 vezes. Então, a cultura da justiça do trabalho não permite essa situação. E, É inclusive, eu até diferente do cheguei a cível, comentar né, aqui, Carol? teve semana da conciliação no trabalhista, né, para desafogar os processos e tal. Eu fiz acordo em 2 processos que estavam lá para audiência, na fase de execução, que estavam para audiência no Sejus, que eles não quiseram remarcar. Fiz a audiência no Sejus falando que já tinha o acordo, que já tinha sido cumprido e tal. Não foi homologado os acordos, foi voltaram para a vara. Então, assim, o Sejusc, ele é totalmente, como que eu posso dizer? Sem técnica. E aí a gente padece dos problemas do Sejusc também, porque no trabalho específico, mas se você não fizer acordo nos termos que a gente acha correto, a gente não homologa. Então tem que ser do jeito que eles acham, assim como de família. Não sei se vocês já fizeram audiência de família no Sejusc, fazer acordo de guarda, e a gente queria que a guarda fosse alternada, porque a criança já estava na situação de guarda alternada. 15 dias com a mãe, 15 dias com o pai. E aí ela falou assim, não, porque no direito brasileiro não é aplicado, então a gente não vai aplicar, dane-se a jurisprudência. Aqui no Sejusc a gente segue lei, não segue jurisprudência e não segue o que vocês querem, segue o que está na lei. Então a gente só homologa o que está na lei, então não vai homologar. Então, assim, eles criam mais empecilho no Sejusc ao invés de criar soluções. E, inclusive, eles ficam ligando para juiz, ou sei lá para quem, para perguntar como é que faz aquela situação. Porque se fugiu uma vírgula do roteiro, se eles colocam, por exemplo, sempre que alimentos é 30% do valor do salário do pai, se conciliou que era 15, eles vão ligar para não sei quem para discutir se é 15. Então, assim, ou seja, os que, infelizmente, em algumas situações, eles mais dificultam do que ajudam. E no trabalhista não é diferente. Assim, só te explicar, Islan, como funciona. Alguns processos que eles visualizam lá que há uma possibilidade de acordo, esses processos vão para o Sejus, que eles colocam tudo na semana de conciliação. Tá? Aí vai tudo para o Sejus, que etc e tal. Só que aí atrasa mais o processo. Por quê? A semana de conciliação, por exemplo, é lá em dezembro, por exemplo. Ou nós estamos agora em setembro, a semana de conciliação é em dezembro. Então, o processo vai ser incluído na semana de conciliação em dezembro. Não fez o acordo, ele vai ter que voltar para a pauta de audiências. Então, assim, não é eficiente, não é realmente eficiente. Né? Então, assim, no trabalhista, o Sejusc é um atraso, a não ser em segunda instância. Eu acho que em segunda instância ele funciona melhor, porque nós temos a conciliação em segunda instância. Né? Então, processos que eles veem lá que há uma possibilidade de acordo, eles mandam para o Sejusc ou a própria parte. A empresa mesmo vê que não adianta ficar protelando aquilo, pede para que seja incluída na pauta do Sejusc, e aí sim a gente tenta aí resolver a questão. Mas em primeira instância, não. Tá? Na primeira instância, isso não funciona bem. Isso só beneficia a empresa que realmente não quer pagar, porque ele fica ganhando tempo. Né? Quer dizer, marcou conciliação para dezembro, tá ótimo, chega lá, não vamos fazer o acordo, o processo volta para a pauta. Aí vai marcar audiência, sei lá, para junho de 2025. Olha o prejuízo que já teve. Né? Então, o trabalhista é muito diferente do cível, ele caminha de uma forma diferente, uma visão totalmente diferente, é isso que a Carol falou. Né? E aí, que nem o doutor, acho que foi o doutor, cadê? Vlad Júnior colocou aqui, que aí que acontece? Às vezes a gente chega na audiência, então assim, são várias reclamadas. Aí se uma não foi notificada, aí remarca aquela audiência. Então, gente, é uma novela. Nós somos Olha, muito corajosos. eu vejo a Tassiana, né?
faz trabalhista, meu Deus do céu, é muito, muito difícil. Muito complicado. Só que É é um isso, mundo né? totalmente à parte. Só que você está Hã? preparado para tudo, viu? É um mundo totalmente à parte. Mas o É. advogado acaba, o trabalhista, você falou, ele acaba sendo preparado para tudo, porque você sempre vai fazer audiência, então você tem uma facilidade maior para qualquer outra área que há necessidade de audiência. Os seus prazos são mais curtos, então você consegue trabalhar com prazos assim das outras áreas, então você acaba tendo que ter um dinamismo. E a gente sempre pega a decisão assim baseada em coisas aleatórias. Você pega um despacho, às vezes, trabalhista baseado no direito tributário, você pega baseado no CDC, você pega baseado em qualquer outra coisa, menos na CLT. Então, assim, é muito. Advogando trabalhista, você vai advogar em qualquer lugar, E, indo Ô, de Carol, Paula, essa agora uma pergunta pergunta. aqui. Ah, olha que eu gente, vai, pergunta aí. Uma pergunta, por exemplo, porque você falou dessa semana de conciliação, mas ela é feita, então, por exemplo, vai 2 vezes por ano, vai, sei lá, né? E sim. se de repente fizesse todo mês tivesse uma semana de conciliação, não funciona, Não dá. Não é assim que entendi. funciona. Ó, Porque você mas tem que agora. separar os funcionários que vão fazer isso, etc. Não dá. Entendi, Não dá. entendi. Mas E agora tem porque uma também. aba lá no sistema de cadastrar. Você pode cadastrar, se você é pela empresa ou pelo reclamante, enfim, você pode cadastrar o processo e eles mandam para o Sejus que marca a audiência. Isso, Então tem uma isso. Aí é abinha lá diferente. no sistema. É. Quem tem interesse de conciliar faz isso que a Carol falou, cadastra o processo, aí ele entra na pauta do Sejusc para tentar conciliar. Não precisa da semana de A conciliação. Marjorie coloca aqui, prazo de 24 horas ou até o final do dia para razões finais, prazos baseados na vontade do magistrado. Isso, é assim que funciona. Não, quem colocou aqui? A Marjorie, A margem. Marjorie, eu já tive casos que falou assim, olha, razões finais até às 17 horas de hoje. Então, gente, Eu tô razões finais às 17 horas de hoje, remissivas, né? Porque ninguém vai é. conseguir fazer isso, Não, aí né? imagina, com a centralização do fórum, o cara sai lá da Barra Funda, o escritório dele é lá em São Miguel Paulista, né? Ele nem chega em casa às Esquece, 17 horas. Ele não chegou no tá, escritório ainda. não em dá. Guarulhos, Carol, em Guarulhos vou tem lançar assim. uma sementinha aí para você, Carol. Vou lançar uma coisa aí para você. Você falou dessa questão que o trabalhista usa a decisão do tributário, do CPC, etc e tal. O que você acha de um código de processo do trabalho? Ai, seria maravilhoso. Ele está Ai, seria o melhor. vindo aí. É? Eu e Seria o melhor. o Aislan presenciamos isso, né? Ainda que indiretamente, a gente presenciou bem surgindo aí essa proposta do Código de Processo do Vai Trabalho, né? pegar, né? Hã? Vai pegar, Tem né? que Vai chegar, né? passar. Tem que chegar isso aí, né? Até por. Gente, eu falo Já assim, tive. o maior problema de advogar efetivamente é que cada um, a gente aprende processo e a gente aprende direito material, processual e direito material, mas a gente não aprende procedimento. E cada vara tem um procedimento, cada justiça tem um procedimento, cada vara tem um procedimento, cada negócio. Eu tive um desse de, de fazer razões finais. Eu falei, não, eu quero fazer oral. Aí ela falou assim, não, é até às 16 horas. E a minha audiência estava terminando 10 para o meio-dia e eu estava em Guarulhos. E eu estava com a reclamante. Eu tive que levar ela para São Caetano para depois chegar em Santo André. E aí fazer essas razões finais. E eu tinha uma reunião às 3 horas da tarde que eu não tinha conseguido adiar. Eu fiz as razões finais, gente, sem brincadeira, eu fiz em 30 minutos. Só Deus sabe como que eu fiz aquelas razões finais, mas eu fiz, saí correndo para a reunião. Então, assim, é muito desgastante, principalmente para quem não tem estrutura de escritório, que é, por exemplo, meu caso, e mais de 80% da advocacia, né? Ó, Ou Marjorie no. colocou aqui que Manaus tem uma CLT própria. Concordo, Marjorie, porque eu faço audiência lá também, O Edgar né? Nori Então, colocou complicadíssimo. Ah, que o sistema foi feito partindo do pressuposto que o patrão é um vilão. Então, mais ninguém quer ficar desempregado, né? E isso na Justiça do Trabalho também é muito louco, né? Você fala assim, ah, mas esse juiz é patronal, né? Ah, mas esse juiz é pró-empregado. Gente, isso é um absurdo. Então, quer dizer que ele já tem o pré-julgamento na essência, né? A sim, gente, sim.
É muito louco. Você tem esse Eu vejo, relatório? eu vejo a Tassiana Eu falar isso aqui no tinha. escritório. Não, mas esse juiz aqui, amor, não, mas esse juiz aqui, nossa, ele é totalmente pró-empregado. Tá falando, mas como assim, gente? O cara ele não tem que ser isento? Não, Mas, ó, não é eu vou te isento. explicar. Tem uma lista, não sei se você tem, Paula, mas eu tinha, preciso até procurar, dos juízes da Barra Funda. Então, você tem, por exemplo, juiz da primeira vara, o titular e o suplente. Aí tá lá, titular, pró-reclamada, instrui antes, da perícia. Aí, o segundo, né? Então, você tinha assim, ó, o juiz da quarta vara grita muito, cuidado. Então, você tinha de todas Essa é as boa. varas, era É? sensacional aquele relatório. E vira e mexe, o pessoal atualiza, né? Porque aí tem as trocas e tal. E realmente, no trabalhista, se você não tem aquela listinha ali, prejudica bastante, porque para fazer audiência ali, aquela listinha salva vidas. Fica instituído no café de hoje. Vamos atualizar a lista das personalidades dos magistrados em Olha, âmbito décima estadual. terceira, 13ª vara do Muito trabalho de bom, Guarulhos, o muito juiz bom, é Aí, ó. maravilhoso. Viu, muito gente? bom. 13ª vara de Guarulhos, o juiz é maravilhoso, ele é bacana, é imparcial, etc e tal, mas atrasa Carol, horas, horas, vamos horas. colocar lá no Helpdesk da advocacia uma planilha para a galera ir atualizando. Vamos fazer o mapa do estado de São Paulo, né? Cada juiz, a Pô, é bom, personalidade. né? Não é legal? Pô, Aí você ninguém sabe é como é que. apanhado de surpresa. Que legal? Pô, é muito legal isso. Muito legal. Muito boa dica. É. Vamos criar Vamos uma pensar planilha. nisso, Carol. Eu tô gostando disso aí, Carol, porque facilita a minha vida também, hein? Vamos criar A um. minha e de É, muitos colegas, né? eu acho que a Adriana tá aqui. Dri, você tem ainda a lista? Porque eu tava procurando semana passada, eu não achei. Até para uma audiência que eu vou fazer. Se você tiver, manda para mim, por favor, eu vou disponibilizar lá no Helpdesk. Depois, Olha só, quem gente, depois que estiver assistindo finalizar, nossa você me live, coloca lá. quem estiver assistindo nossa live, entra no grupo Helpdesk da Advocacia. Carol vai passar depois os detalhes lá no meu Instagram, no Instagram dela, da Paula. E aí nós vamos atualizar essa lista, Carol. Vamos fazer uma lista do Estado de São Paulo, perfil dos magistrados no Estado de São Paulo. Vou fazer contato Olha, com o Conjur, vamos fazer contato com o Conjur para a gente ter o apoio do Conjur também, para poder mapear isso. Vai ser muito legal. Pensou, o Conjur tem lá como é que é aquele livro que o Conjur faz, que é muito bom lá dos magistrados, né? O Anuário da Justiça, né? Só que eles fazem só pois dos Então, é. desembargadores. Vamos fazer o Anuário da Justiça dos Magistrados. Vai ser legal. Vai ser legal. Porque os magistrados também já têm um perfil de determinados advogados também. E aí ele já tem uma implicância, assim, que é pessoal. Isso também tem. Então, agendado, por que a gente não pode ter uma listinha, né? Para meu, Só do mapear ali os perfil, né? magistrados. essa Ninguém vai lista ofender ninguém, já tá evidentemente. desde 2018 essa listinha roda. Olha aí, Caramba, tá eu vendo? nunca fiquei sabendo disso, Carol. Segundo Porque você não informação. faz trabalho, né? Cara, pô, mas aí é um preconceito contra os criminalistas também. Vamos fazer uma lista de todo mundo. Não, aí cada um na sua área, né? Eu acho que aí você tem que fazer o da sua, né? A gente faz aquilo da nossa e dá tudo certo no final, né? É, tá bom. Pode Exatamente. ser, concordo. Para não ficar muito bagunçado, né, Paula? Mas, Muito ó, bem. sabe qual que é o problema? Por exemplo, nesse caso das razões finais, até jogando aqui. A gente tem essas razões finais que eles colocam, às vezes, até 18 horas, 16 horas e tal, daquele dia. E aí, por exemplo, esses dias eu fui para Barra Funda, até antes do nosso happy hour que teve. E não tinha lugar, não tinha computador e nem lugar para colocar o notebook lá, né, nas salas. Então, assim, às vezes você vai para o café, agora tem a outra unidade da CASP, você tem a associação, mas assim, se você não tem acesso a um café que você pode pegar a internet, você não tem onde fazer, só se sentar no chão, porque o volume de pessoas que utilizam hoje as salas da OAB é incompatível com o número de computadores e de torres ali para conectar celular. Inclusive até para fazer audiência, porque você não tem sala de audiência na Trabalhista, eu não vi a sala de audiência virtual, e o pessoal fica fazendo sala, eu tô fazendo uma aqui, tem um na minha frente fazendo, tem um do lado fazendo, então assim, gente, tá o verdadeiro caos ali. Complicado. Tá triste. Exatamente. É o que tem pra hoje, né? O pessoal põe o notebook no colo, faz ali. Caramba.
a advocacia trabalhista é o que eu falo para todo mundo. Quem tem oportunidade de ir nas salas, frequentar o fórum da Barra Funda e ver o quanto o advogado pasta, né? Lá não é passa, é pasta, pasta mesmo, de É de a sigla pastar não é mesmo. pasta, não, Pasta. entendeu? No... É muito, Nós somos muito triste. sobreviventes, enfim. E aí é o famoso advogado que tá ali, muitos aceitam fazer audiência por R$ 50, por R$ 100. São raros os advogados que conseguem fazer audiência por 150 até R$ 250. E tem alguns colegas, inclusive, que às vezes. Outro dia eu até falei para uma amiga, falei assim, eu vou cobrar tal valor para você de audiência. Acabou. Ela falou assim, não, Carol, eu vou te pagar mais. Então ela me pagou o dobro do valor que eu pedi para audiência. Então, assim, até isso, às vezes o advogado fala assim, nossa, você está cobrando tão pouco. E até eu chego em casa e falei, nossa, será que eu tô cobrando tão pouco assim pra pessoa que fala assim, não, eu pago o dobro, eu deveria ter cobrado o triplo, sei lá, para negociar. Então, assim, tá, é muito complicado. Eu faço muita audiência para escritórios, para colegas, porque todo mundo sabe que eu amo audiência, e eu vejo assim que a minha realidade é um pouquinho diferente da deles. Ainda bem, mas se você olhar a situação dos nossos colegas ali, é muito triste e muito complicada ali. Então, acho que para quem faz trabalhista, não sei se tem bastante gente que está aqui, além de mim da Paula, mas que esteja aqui, sabe do que eu estou falando e pode até depois conversar comigo no particular, que não quero se expor aqui, né? Mas é bem complicada a realidade. Nossa, meu Exatamente. Deus. É muita gente, né? Não tem estrutura. A OAB realmente não tem uma estrutura. A sala da OAB lá no E TRT da aí, e Barra aí, e Funda. aí, Carol, aquele ditado, né? Só quem advoga mesmo para saber, né? A dor da advocacia, né? Só Eu acho que a gente quem, poderia Nota que só quem tem um umbigo no balcão ali mesmo para poder, né? Eu acho que a gente podia aproveitar aqueles espaços que eram pequenos, são pequenos, né, na Barra Funda ali, que era só para cópia da OAB, e colocar 2 computadores ali, ou transformar aquele espaço numa sala de audiência para o colega, para desafogar os colegas que estão fazendo audiência ali na sala, que estão fazendo do lado do outro. Você lembra aqueles espaços que a gente ia para tirar xerox na Barra sim, Funda? Sim. Né, que era uma sim. salinha? Pô, Essa eu faz peguei um uma pouquinho. salinha ali, você faz uma salinha ali de audiência para o colega, né? Que aí desafoga o colega que está ali fazendo audiência um do lado do outro. Então, assim, a gente precisa pensar em soluções. Acho que uma visita ali no fórum para pensar em soluções, conversar com os colegas aí que deem sugestões também seria muito importante, porque assim, eu vejo a advocacia trabalhista cada vez mais degringolando em relação às outras áreas do direito. Carol, eu O Bruno sou. colocou aqui que é a maior sala de fórum que conhece. De fato, Bruno, a da Barra Funda realmente é, mas ela é insuficiente para atender a demanda. Todos sabem que eu sou criminalista, mas no início da minha carreira eu fiz umas trabalhistinhas também, viu, gente? Eu fiz lá, tem uns processinhos lá na Barra Funda, lá em 2003, 2004, ali, eu tinha uns processinhos ali. Ainda peguei um pouquinho como estagiário ali, onde era ali, que tinham 3 prédios, né, Paula? Era Era no mais, centro né? Era ali, né? Na Ipiranga, Rio Rio Branco, né? Branco, Rua Aurora, Alfredo Issa, Aurora. Casper Líbero e Aurora. Eu peguei um 5. pouquinho ainda disso aí ainda também. É, Qual que era o A exatamente. gente distribuía processo lá na sala da ASP, né? Que era em É frente isso. à trabalhista do É, Ipiranga, ou na UAB na UB. da Sé. Recebi, é verdade. Gente, qual que era o Nossa Senhora. trabalhista que tinha rato, que vivia fechado? Vira O e Qual? quê? mexe fechado. Que eu sei que num dos prédios lá vivia interditado por causa de rato, barata, essas coisas. Era o da Aurora, não era? Acho que era o da Não Aurora. sabendo disso, não. É? Vivia É. interditado. As Tem muita Asduras. advogada aqui mais antiga que falava isso. Contava assim, aqui é a melhor dos mundos. Pessoal, prédio chique, tudo bonito, tudo organizado, tem lugar para sentar. Lá a gente sentava até com rato na sala de audiência. O Carol, agora mudando totalmente de pato para ganso aqui, eu preciso fazer um registro que toda vez eu olho, vejo aqui, mas não consigo fazer porque o assunto flui. É uma prima muito querida lá da Paraíba, né? Não sei se todos sabem, minha família tem origem lá na Paraíba, lá no sertão da Paraíba. A Fátima Queiroga, que é a Fatinha Queiroga, é uma prima da minha mãe. Ela é uma das
responsáveis por eu ter me formado. Olha só, ela, ela me ajudou muito financeiramente para que eu pudesse ali pagar a faculdade, conseguisse me formar, né? Com toda a dificuldade lá, que a gente sabe que não é fácil. E ela, toda live, ela entra aqui um pouquinho, então um beijo para ela, para Fátima. Muito bem, uma prima tão querida nossa aqui. E chegamos mais uma vez, Carol Vilela e Paula Ah, Fernandes, ao fim do nosso café de domingo. Batemos aqui a Hoje nossa rendeu, uma horinha. Ah, tava tão bom, né? Será que se a gente mudasse? Porque eu vejo que esquenta, né? Quando o pessoal de domingo acorda mais tarde um pouquinho, né? Começa a esquentá-la por volta, mas aí é duro, né? Porque chega perto do almoço também. Eu até já pensei, sabia, Carol, em estender um pouquinho mais, mas aí a Elaine aqui chegando agora. Ai, eu ainda eu tava com saudade dela, encontrei ela no happy hour. Gente, É. vamos só estender 5 minutinhos. É gostoso, né, esse happy hour que a gente tá se encontrando, Nossa, tudo, é né? Ai, que gostoso, delícia. gostoso. É que a gente gosta ó, de gente, Marjorie, tem que né? A fazer o gente café gosta da de tarde. gente, né? A gente gosta de gente, né, Carol? A gente vai pra Itália visitar a Marjorie, aí a gente faz um happy Opa, hour lá na Itália. vamos lá. Caravana lá pra Itália. Vamos lá, será uma honra. Paulinha, então, considerações finais aí para a gente encerrar e preparar o nosso macarrão de domingo. Opa! Gente, quero agradecer aí o pessoal que acompanhou a nossa live, o bate-papo aqui com a Islan e a Carol, sempre gostoso, falando de um assunto que eu conheço bem, né? Então é sempre um prazer estar aqui com vocês, sempre é importante levar informação, levar conhecimento e principalmente dividir aí experiências, né? Isso é muito bom. Aliás, é isso que a gente está falando, né? Que a OAB não é ouvida, né? E nós aqui estamos dando essa oportunidade, estamos sendo ouvidos, estamos ouvindo o pessoal que está colocando aqui as coisas no chat. Então, gente, obrigado aí por acompanhar o café aqui com a Islan e a Carol e até domingo que vem. Carolzinha, Gente, ó, dia 24, para quem é da região do ABC, ó, São Paulo aqui, capital, pertinho do ABC, a gente vai ter um happy hour a partir das 16 horas, no Gran Plaza, ali no shopping do lado do Às 18, terminal. Carol. Oi? Você falou 18, você falou 16. Ah, tá. Às 18 horas, desculpa. A partir das 18 horas, ali no Gran Plaza, no Cruzeiros Bar. Então, comando individual, vão lá para a gente conversar, para a gente se abraçar, para a gente confraternizar e para a gente falar de advocacia, né? Pessoalmente, dessa vez. é isso aí, estaremos todos lá, né, Carol? É isso aí. Bom, gente, obrigado mais uma vez no nosso café. Sigam no Instagram, tem lá o Núcleo de Valorização da Advocacia. Nós vamos colocar também um grupo de WhatsApp, uma entidade que está preocupada também nesses assuntos ligados à advocacia. Então, Carol depois vai passar, tem no meu Instagram, no Instagram dela, da Paula, como que entra lá no grupo do Núcleo de Valorização da Advocacia. Tem também o Help Desk da Advocacia, que é um grupo criado só para perguntas e respostas do dia a dia, ali profissional. É um suporte muito bacana, o pessoal tem interagido bastante. Então vamos lá, vamos participar, vamos conversar nos nossos domingos aqui no nosso café. Um café que será eternizado, porque não é temporário esse café, hein, gente? Café aqui é todo domingo agora. Todo domingo nós teremos esse café aqui para bater um papo aqui com a advocacia e discutir os problemas, né? E o gostoso é essa interatividade, né, Carol? Que não é uma coisa monótona, não é uma palestra nem curso. A gente gosta mesmo é da participação e de ouvir todo mundo. Então, até domingo que vem, uma ótima semana, uma abençoada semana. Que Deus proteja todos vocês aí e até lá. Beijão para todos. Tchau, Tchau, gente. tchau. Até mais.